aqui apenas de passagem, para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Bom, vamos continuar então agora num lugar mais tranquilo, né? Vamos ver. Os 144 mil sobreviverão à grande tribulação. Sim. Serão selados. Sim. Mas eles serão transformados. Ah, sim, essa foi a pergunta, né? Veja bem, o profeta mostra no livro das Eras que os 144 mil estarão no reino milenial. Então, não resta dúvida que a única maneira de você viver esse tempo, durante esse período, é você ter um corpo em estado de imortalidade. Não resta dúvidas. Pois, veja bem, se eles foram eleitos para ser os guardas que seguem a noiva e o noivo, como que a noiva teria guardas que rapidamente se extinguiriam através do elemento do tempo? Se eles já foram selecionados para esse propósito, eles são a nata da nata dentro do povo de Israel. 144 mil judeus. E não resta dúvida, as denominações tentam aplicar para que é a igreja, mas e realmente, se você pegar os tipos na Bíblia, a primeira pergunta é: quem tem autoridade para dizer se aquilo é literal ou é simbólico? Porque eles dizem que é um símbolo, 144 mil é um símbolo. Se fosse um símbolo, a Bíblia não tinha detalhado. Porque quando é símbolo, a Bíblia não detalha. Por exemplo, lá diz claramente: 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de José. Não é símbolo, porque ela está detalhando, fala, é 12 mil de cada uma das tribos. E 12 vezes 12 mil, 144 mil. Então não resta dúvida, como creio que são os adventistas, ou testemunho de Jeová, que dizem que é a igreja, tentam aplicar para a igreja, mas não é. Se você pegar, por exemplo, o cordeiro que aparece em Apocalipse 5, é símbolo. Por que nós sabemos que é símbolo? Porque não existe um cordeiro de 7 chifres. Como que você já viu um cordeiro de 7 chifres? Então a Bíblia é tão simples de apresentar-se dessa forma, nós percebemos que é um símbolo. E lá já não. Lá não, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. E olha que perfeito, para mostrar que não é uma igreja. Porque foram eliminadas a tribo de Dan e Efraim, que foram as tribos que cometeram o pecado da idolatria lá atrás. Então é literal. Isso é literal. Né? Então, eu acredito que, claro, a matéria poderia ser bem mais vasta em relação à condição dos 144 mil. Vale a pena para a gente dar uma olhada em Apocalipse 12. Apocalipse 12 perguntaram para o profeta em 1964. Apocalipse 12, aplica-se à noiva? Ele disse, não. Apocalipse 12 é Israel. E em Apocalipse 12, a mulher, ela estava com o sol sobre sua cabeça, não é? Estava com o sol sobre sua cabeça. Isso remete ao monte da transfiguração, quando Jesus estava também transfigurando-se em corpo glorificado. Então há vários quadros que poderiam ser explorados para falar dos 144 mil, né? E óbvio que eles não, se você ler a mensagem do rapto, eles não fazem parte do rapto de Moisés e Elias por razões óbvias. Primeiro, porque eles não morrem, né? Eles não morrem. E eles, segundo, que a promessa para eles é viverem durante o milênio. E outra, eles não são convidados para a festa das bodas, pois a festa das bodas é só para a rainha. É só a rainha que comparece na festa das bodas. É ela que se casa. Isaac só levou Rebeca para dentro da tenda, que representa os 3 anos e meio. E quando ela saiu em plena possessão de tudo que Isaac tinha. O profeta chega a dizer que nem Isaac era dono de nada enquanto ele não saiu daquela tenda. Quando ele saiu, aí tudo que era de Abraão veio a ser dele, mostrando que Jesus não vai ter nação na mão dele, na tribulação, não, ele não saiu da tenda ainda. Quando ele sair, junto com a noiva, então ele vem para ser governador sobre toda a terra. Bem, perfeito, amado. Então, a pregação aos perdidos, né?
que está dentro da terceira puxada. Aí não tem falado bastante no programa sobre isso. Ela se aplica, então, ao período que nós estamos vivendo, ou ela se aplica ao período que nós estamos voltando? Depois dos 3 anos e meio, irmão, se refere, né? Excelente pergunta. Veja bem, uma escritura que me ajudou muito, nós temos que ser bíblicos. Na mensagem Almas em Prisão, quando o profeta fala sobre a pregação aos perdidos, ele começa a usar os tipos bíblicos. Ele usa o tipo de Ló e ele usa o tipo de Noé. E outros tipos também, Jesus. E quando ele fala de Noé, ele mostra que a pregação aos perdidos foi depois que Noé tinha cruzado o período de tribulação, que foi representado pelo dilúvio. Quando ele chegou do outro lado, e está na sua Bíblia, Gênesis capítulo 9, quando ele chegou do outro lado, ele soltou o corvo e a pomba. Mas pomba representa o Espírito Santo? Espírito Santo caindo depois do período da tribulação? Mas eu pensei que, né? Não, mas tem uma promessa, que os 144 mil vão receber o Espírito Santo depois do período da tribulação. De acordo com Zacarias 12, é depois do período da tribulação. Mas tem uma promessa que alguns receberão também uma mensagem, porque o corvo também é uma mensagem. O corvo é um mensageiro, ele também é um mensageiro de morte. Vai trazer um recado de morte para eles, não de salvação. Então, uma polêmica, não, porque o Mondeville está pregando, que os gentios ainda vão ser pregados para eles de novo. Lógico que vai. Os vão ouvir uma mensagem de pregação, mas não é uma mensagem de salvação. As pessoas imaginam, porque então agora o único avivamento de rapto é esse agora. Se você perder esse, irmão, pode demorar bilhões de anos, você nunca mais vai fazer parte. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Sem contar, irmão Ricardo, que as nações precisam passar por um processo. As nações gentias, que são compostas de quê? De judeu? São compostas de gentios. As nações gentias, para poder viver durante o milênio, pois a Bíblia disse que ele regerá as nações com vara de ferro. Quais nações? Todas as nações. Zacarias 14 diz, e os que restarem, os que sobrarem. Quer dizer, os que sobrarem das pragas, né? De todas as nações, e ainda diz, que vieram contra Jerusalém, nações gentias, subirão de ano em ano a adorar o Senhor na festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos, né? Então, mostra claramente que essas nações, quando os 7 anjos aparecem, retornando depois dos 3 anos e meio para a terra, eles estão cingidos de cintos e com um cordão de ouro ao redor deles. O profeta diz que isso representa o Evangelho. Eles voltam com o quê? Como que eles vão julgar o mundo? Se não é através do Evangelho? Se não é através de... O juiz, quando ele vai condenar aquele que cometeu um crime, o réu lá, quando ele vai pronunciar a sentença, ele vai pegar o mesmo livro que dá para você benefícios. A mesma Constituição que te dava benefícios, ele vai ler o quê? O que ele pode ler? Ele vai ter que abrir o livro da lei e agora ele não vai ler os benefícios, porque agora não é hora de benefício, você já cometeu o crime. Ele vai abrir o livro e ele vai ler a sentença de acordo com o crime que você cometeu. É o mesmo livro. Em Levítico, ou em Deuteronômio 28, se eu não me engano, Moisés vem e diz, essas são as bênçãos. Se você obedecer, e vai acontecer isso, e vai acontecer... Lá no meio do capítulo, falou, mas se você desobedecer, vai acontecer isso, é praga, é morte, é destruição, vocês vão ter que comer o filho uns dos outros, de tanta fome que vocês vão passar. Que livro que ele estava lendo? É outro livro? É o mesmo livro. Então, irmão, nós estamos passando por um momento de vamos dizer assim, essa bagagem denominacional está sofrendo um ataque implacável nesse momento. Está caindo por terra mesmo, não fecha, essas histórias não fecham. E outra, irmão Ricardo, se a pregação é para os perdidos agora, que aplicação isso teria? Pois as coisas continuam como sempre estiveram. Não, mas é porque tem pessoas que desde antes da fundação do mundo, eles já Deus, o nome deles não está escrito, então já são almas perdidas. Então todo mundo que nós falamos que não aceita o evangelho, já estou pregando para uma alma perdida. Então não é isso que significa. É algo um pouco mais profundo, é um significado um pouco mais, que tem uma realidade muito maior
do que a que nós temos sido ensinados ao longo desse tempo. Eu acredito dessa forma, que a pregação aos perdidos tem um momento onde isso literalmente vai acontecer, onde a porta estará já fechada e eles não conseguem entrar mais. E quando o profeta fala de Noé, ele aplica isto para depois do período de tribulação, depois que o dilúvio aconteceu, lá do outro lado. Então, porque no período, por exemplo, do rapto, quando a voz de arcanjo acontece, nossos corpos são transformados, nós não vamos pregar para ninguém. Nós vamos, aí que está, uma boa pergunta. Quando nós formos raptados, nós não vamos passar tempo aqui na Terra. Quando nós tivermos a transformação de corpos, nós vamos sair daqui. Nós vamos desaparecer. Essa é a promessa bíblica, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e nós se encontraremos juntamente com os demais santos ressuscitados com o Senhor nos ares. E não é a hora de nós manifestarmos na Terra, não é esta hora. A hora da manifestação dos filhos de Deus é quando nós sairmos de lá e voltarmos para a Terra. Aí sim é a manifestação dos filhos de Deus. Então, por muito tempo, por se ignorar essa pequena janela futura, então você tem que tentar aplicar tudo agora. Não, porque vai acabar então. Por exemplo, quando fala então se o profeta disse que haveria uma cavalgada, ele disse. Não fui eu que disse, está lá escrito na mensagem, ele disse que eu cavalgarei esse caminho uma vez, ele que disse. Né? Do oeste virá um cavaleiro, etc. As pessoas têm medo, não sei qual que é a preocupação delas, mas ele que disse. Agora, então, se nós ignorarmos que existe um tempo lá depois dos 3 anos e meio, então, óbvio, vai ter que acontecer do lado de cá. Mas se for para acontecer do lado de cá, nós temos que ter respaldo bíblico para isso. Nós temos que ter um respaldo bíblico, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Qual seria o objetivo? E a manifestação dos filhos de Deus, como eu disse, a manifestação dos filhos de Deus pelos quais a natureza espera, eles só vão aparecer publicamente, irmão, depois dos 3 anos e meio. Aí eles vão aparecer publicamente. Então, nós vemos, e lá naquele tempo, irmão, é claro, é óbvio, a Bíblia diz claramente que a besta que subiu do abismo matou Moisés e Elias e está mais viva do que nunca sobre a terra. E nesse exato momento, quem é que está voltando dos céus? A noiva. E os dois se dão de cara um com o outro. Sabe quando você dá de cara com o seu inimigo e não tem como passar um pelo outro? O caminho é tão apertado, falou, ou passa um, e você deu de cara. E aí falou, não, quer saber, agora não vai ter jeito, não, vamos ter que encarar essa bronca aqui. E você vai, é isso que vai acontecer. A Bíblia chega a dizer que eles matam Moisés e Elias. E não só matam, refestelam, manda presente um para o outro. Agora nós estamos tranquilos. Agora nós vamos mandar mesmo e desmandar nessa terra como nunca antes. E eles vão ter uma surpresa bem desagradável, que é Apocalipse 19 aparecendo, coisas esquisitas aparecendo sobre a terra. E quando isso acontece, então agora fica a pergunta, Deus faria alguma coisa fora de sua palavra? Tanto para a bênção quanto para o juízo? Eu não vejo como. Deus não pode fazer nada fora de sua palavra. As pragas que estão contidas em Apocalipse 15, 16, não pode vir de outro meio a não ser através da palavra. Tem que vir através da palavra, tem que ser a palavra, pois a palavra de Deus, ela julga, ela faz o juízo e ela dá o benefício, a absolvição ou a condenação. Então, eu acredito, é muito simples esses assuntos, irmão Ricardo, eu não vejo dificuldade. A dificuldade é se você ignorar esses eventos futuros. Se você ignora esses eventos futuros, então é melhor você tentar fazer tudo funcionar do lado de cá, não é? E grande parte das profecias se aplicam para depois dos 3 anos e meio, que também é chamado da vinda do Senhor. Primeira, segunda e terceira vinda do Senhor. Então, eu acho que é mais ou menos dentro desse quadro, né, irmão Ricardo? Bem, perfeito. Perfeito. Me veio uma aqui, irmão falando. Me veio uma, mas a gente vai tentar seguir o cronograma aqui, ó, que tem a ver então com esse mesmo assunto. Então, as 7 taças, né? Primeiro, antes das 7 taças, Apocalipse 1 diz que tem 7 anjos na mão de Jesus. Exato. No decorrer do livro de Apocalipse, a gente vê várias manifestações desses 7 anjos. Perfeito. Existem outros anjos na mão de Jesus que a gente não viu no capítulo 1, como
né? A gente não viu no capítulo 1, então são outros 7 anjos que soltam as trombetas, outros 7 anjos que são as vozes dos 7 trovões, outros 7 anjos que derramam as taças. Existem 21, 14 anjos na mão de Jesus. Boa pergunta. A resposta tem que ser simples, né? Deus é um Deus simples, ele faz coisas bem simples. São os mesmos 7 anjos. E veja que interessante. O único lugar no mundo que você vai descobrir qual é o nome desses anjos é na mensagem desse profeta. Então o segredo, não ele inventou moda, ele leu a Bíblia. Eu vi alguém fazer um comentário, ele disse que o profeta plagiou Larkin dizendo sobre as 7 eras da igreja. Falei, então Larkin plagiou Apocalipse, porque ele viu lá em Apocalipse que tinha 7 eras. A mensagem enviada é às 7 eras e aos 7 anjos das 7 eras. Só que uma coisa que Larkin não fez é dar nome para os bois, porque ele não tinha essa autoridade. Ele não tinha essa autoridade. O profeta veio e falou, o nome do primeiro é esse, o nome do segundo é esse, o terceiro é esse, até o último. Ele fala o nome deles, fala o nome dos bois. A Bíblia diz sobre 2 testemunhas de Apocalipse 11. Larkins já falou. Larkins disse, é Moisés e Elias. Larkins, que veio antes do profeta, morreu em 1920 e tanto. Então ele chegou a esse nível. Mas quando se tratou dos 7 anjos, ele não conseguiu dizer quem era. Ele não sabia quem era. Mas ele disse, mas é 7 anjos. São 7 homens que vieram aí nessas dispensações. Mas ele não deu nome para os bois. Já o profeta, né? Veja, tudo que foi pregado por Lutero, tudo que foi pregado, tudo que eles pegaram da Bíblia. Então não tem ninguém plagiando ninguém pegando de ninguém. Mondeville não está falando uma palavra dele. Se eu estiver plagiando, eu estou plagiando do profeta, que plagiou de Paulo, que plagiou de Cristo. Então nós somos tudo plagiadores, grandes plagiadores. Essa aqui é a realidade. Não é verdade? Então, veja, esses 7 anjos, irmão, é os mesmos 7 anjos. Pois, como nós vimos aqui, o mesmo mensageiro que trouxe uma mensagem de graça, ele trouxe uma advertência de que se aquele grupo desobedecesse, ele diz qual seria a penalidade. Bom, ele deu aviso, já no dia quando ele estava na terra. Mas agora, depois que aquele grupo cometeu o crime, então agora retorna e diz, lembra que eu te avisei? Então aqui está a sentença. A sentença é essa, a penalidade é essa. E você vai sofrer as consequências da tua desobediência. Então, veja, a mão direita de Deus, a mão direita de Cristo, né? Estava a sua mão direita. A mão direita é o poder e a autoridade, tanto para a bênção quanto para a maldição. Ele usa esses homens. E sabe, irmão, a mão direita dos profetas, dos mensageiros, tem mais um monte de anjos também. Ele não fez a obra sozinho. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, que é o braço direito do profeta. Veja que é uma grande hierarquia que Deus tem. Então, veja, Jesus está à mão direita de Deus. Os 7 anjos estão à mão direita de Jesus. O ministério quíntuplo está à mão direita do profeta. Um está operando dentro desse grande programa. Nós não estamos aqui correndo uma corrida própria, nós estamos aqui numa corrida do mensageiro. Nós verdadeiramente estamos apertando play, irmão Ricardo. Apertando play, falando o que ele disse. Agora, e é uma coisa que realmente é difícil, ninguém pode nos acusar de que nós estamos dizendo coisas como se nós estivéssemos revelando o que o profeta não revelou. Eu nunca veria o que eu estou vendo se eu não estivesse lendo a mensagem de William Branham. Eu estou vendo na mensagem dele, ele dizendo essas coisas para nós. Agora, são áreas obscuras? Absolutamente. Porque a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra. Então essas coisas que o povo não quer dar atenção, não, isso aí é para futuro, etc e tal, são pedras principais, que fecham todo o quadro e inclusive botam as coisas no tempo presente em ordem. Se eu não souber o que pertence ao passado e o que pertence ao futuro, então, obviamente, que eu vou jogar tudo no presente. Aí vira que você não sabe, e agora? Não encaixa em lugar nenhum. Irmão, e essas histórias que se contam aí nesses últimos 40 anos não fecham em lugar nenhum. E o povo sabe que não fecha. Meu Deus, mas tá não fecha. Não, mas tem que crer. Tem que crer. Não. Eu acho que assim, tem que crer. Mas chegou na hora, nós temos uma maturidade. Eu entendi esse plano aí. Falei, não, senhor, eu entendi agora esse plano aí. Nós estamos realmente chegando nesse plano, né? Sem fazer críticas duras. Mas tem caminhos, irmão, que não tem como você evitar passar por eles. É um choque frontal mesmo, não tem o que fazer. Perfeito, Maravilha. E as 7 taças?
são derramadas durante o período da tribulação. Primeiro, as 7 taças estão sendo derramadas no nosso dia, antes do rapto. As 7 taças serão derramadas durante o período da tribulação ou elas serão depois da tribulação? Pô, nós falamos sobre isso recentemente, creio que foi no último programa, que o ensinamento do 7º anjo, lá em Apocalipse 14, ele, se você adorar a besta ou a imagem da besta, então você vai receber as pragas. Disse nas palavras dele lá. Primeiro tem que cometer-se o crime. Tem que se cometer o crime. Veja, irmão, o crime tem que ser cometido primeiro. Há vários crimes que serão cometidos durante o período da tribulação. E a taça deles não é cheia enquanto eles não cometerem esses crimes. Que Deus injusto seria esse de injustamente condenar eles se eles cometerem o crime? Qual o crime que eles vão cometer? Primeiro, vão matar Moisés e Elias, certo? Vão perseguir as virgens nécias, que são santos, santificados, são santos, são pessoas, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Terceiro, vão adorar a besta. Quarto, vão adorar a imagem da besta. Olha o tanto de crime que eles estão cometendo. E vários outros. Então, bom, cometem os crimes. Depois que você cometeu os crimes, então aí você vai receber a sentença. Outra coisa, é fácil. Então, não podemos jogar a praga antes do crime ser cometido. E aí fica fácil, porque diz que os 7 anjos trazem as 7 pragas. Bom, 7 anjos. Eles não podem vir no período da tribulação, pois eles estão na glória. São os mesmos 7 anjos. E durante o período da tribulação, eles estão aqui cometendo seus crimes. Estão abusando das taças do templo do Senhor. Como que é o nome lá do Belsazar? Manda chamar lá, pega lá as taças lá do Senhor, da casa do Senhor, as virginécias lá, os 144 mil, vão beber das taças, querendo humilhar. E quando ele fizer isso, irmão, do nada, aparece um Daniel lá na festa dele. Do nada, que estava escondido, ninguém sabe onde. Aparece o Daniel e ele lê uma escritura e ele começa a bater o joelho. E naquela mesma noite, os exércitos vêm e matam Belsazar e matam todos os babilônicos. É repetição da história. Como começou a era gentia, ela vai terminar. Não é isso? Então começou com a adoração forçada à imagem, vai terminar com a imagem. Mas no meio dessa adoração vai aparecer um profeta. No meio da adoração aparece Daniel revelando coisas que ninguém sabia revelar. Está lá na Bíblia, não está lá na Bíblia? Acontece isso. E lá tem uma rainha que aparece também. Falou, você não lembra lá no começo da dispensação teve um profeta. Tem um profeta aí em algum lugar. Manda chamar ele então. Ele chega lá e ele revela. E aí o que Belsazar faz? Quer dar os presentes, quer transformar ele num governador. Falou, não preciso não, eu já vou ser governador. Você pode ficar tranquilo. Aleluia. Que bênção, meu irmão. Tá. As taças, então, são depois. Sim, absolutamente. Essa é fácil. Eu vejo que é simples. É só você seguir a leitura bíblica. A nossa justiça é assim. Nós não podemos condenar ninguém se você não tiver evidência de um crime cometido. Não, mas eu suspeito que ele vai cometer. Infelizmente, não pode prender ninguém. Mas eu suspeito que ele vai cometer. Não só suspeitamos, como sabemos que eles vão cometer. Mas eles têm que cometer o crime. Quando Jesus disse assim, aquele que ofender a um desses pequeninos, melhor lhe fora que fosse amarrado uma mó em seu pescoço e fosse lançado no profundo do mar. Não é isso que diz? Bom, então vamos pegar lá os ofensores, e antes deles ofender os pequeninos, que vai ser a imagem da besta, vamos amarrar essa mó e jogar lá a América do fundo do mar. É isso que Jesus disse? Não, aquele que ofender, melhor lhe fora que se amarrasse. E vai acontecer. Vai acontecer. Uma mó vai ser amarrada no pescoço deles e eles vão ser lançados no fundo do mar, como nós sabemos. Então primeiro vem a ofensa e depois vem a penalidade. É bem simples esse quadro, irmão Ricardo. Perfeito. E esse profeta, então, vamos para as polêmicas, né? Vamos para as polêmicas, tem problema. O livro de Esther, até há pouco tempo, todo mundo na mensagem cria que a Esther era um tipo da noiva, cria que Mardoqueu era um tipo do mensageiro e Assuero era um tipo de Cristo, né? Perfeito. No livro de Esther, quando ela está na ceia lá com Assuero e
com Ramã, tem uma primeira ceia e depois tem uma outra ceia, lá são duas ceias, sei lá. E entre aquelas duas ceias ali, e o rei perde o sono, e aí há uma exaltação ali de Mardoqueu. No livro de Apocalipse, a gente vê a ceia das bodas, que acontece depois da nossa partida. Também Apocalipse 19, lá no finalzinho, lá, tem uma ceia lá na Terra. Tem uma ceia, E- banquete. Quem é aquele de Apocalipse 19? Uma boa 19, pergunta. 11. Veja, Apocalipse 19:11 é muito claro. A Bíblia diz que Cristo desce do céu com seus exércitos. Na mensagem, quarto selo, o profeta diz: são os santos ressuscitados. São os santos ressuscitados, não há dúvida. Já Apocalipse 15, que é a mesma cena, 15 e 16, diz que são 7 anjos. E diz que estão trazendo praga. Já Apocalipse 7 diz que são os anjos que aparecem, mas que vêm com o selo de Deus. É tudo a mesma cena, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O livro de Apocalipse é como várias cenas, várias filmadoras filmando o mesmo evento, só que em ângulos diferentes, dando foco em personagens diferentes ou às vezes no mesmo personagem. Então, se nós pegarmos Apocalipse 11:15 em diante, Apocalipse 19:11, Apocalipse 15:16, Apocalipse 7, é tudo a mesma cena. Está falando tudo da mesma cena, é o mesmo evento. Então, ali é um quadro muito impactante, pois lá em Apocalipse 17, que também é a mesma cena, Apocalipse 17, quando fala dos reis que combaterão contra o Cordeiro e aqueles que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, e é a mesma cena de Apocalipse 16, verso 13 em diante, que diz que eles estavam congregados para fazer guerra contra aquele que estava sentado no cavalo, que também está em Apocalipse 19. É tudo a mesma cena. E quando isso acontece, esses 10 reis, que são o G10, né? É o G10, as nações do G10, né? De Satanás, são as principais nações, e eles vão se reunir para tentar combater o Cordeiro e seus exércitos. Você vai ver lá no livro de Esther que Amã tinha 10 filhos. Amã tinha 10 filhos, e você vai perceber que ele tinha feito uma forca, para enforcar Mardoqueu. Não é? Ele tinha feito as forcas para enforcar Mardoqueu e os judeus. E a mesma forca que ele fez para enforcar foi a forca que foi usada para matar os seus próprios filhos. A mesma armadilha que ele fez voltou-se contra ele, e ele foi enforcado juntamente com seus 10 filhos naquele aparato construído. Então, nós vamos ver lá que a visão da mamba, que é muito interessante, que o rabo da própria serpente enforcou ela, mostrando assim que é a mesma visão. O rabo da própria serpente enforcou ela mesma. Então, e o profeta disse que a cauda, em inglês é tail, né? Tail, T-A-I-L, tem a mesma pronúncia de tail, T-A-L-E, no inglês. Então o profeta usou esse trocadilho, ele dizia assim, olha, a tail não é o rabo, a cauda, é o conto, é a mentira que foi contada. A mesma mentira que ele usou contra Mardoqueu é a mentira que foi usada para matar ele. Então, é um espírito suicida mesmo, é um espírito suicida, e eles vão acabar se matando, não é? Então nós vamos ver esse quadro de Esther. Foi Esther que falou a palavra, e o rabo do Amã, que é Amamba, né? Amã e Amamba, né? Muito parecido. O próprio rabo, a própria forca que ela falou a palavra no banquete, e a palavra que ela falou fez com que o rabo dela desse um nó na sua cabeça e enforcasse, não é? Que é o mesmo quadro lá, a mesma forca. Ela ainda pediu, eu quero que você pendura os 10 lá na forca. Então nós vamos ver esses quadros se abrindo com uma luz completamente, vamos dizer assim, muito maior do que nós imaginávamos, né? Amém. Então, maravilhoso. Quais grupos de pessoas estarão no milênio? Muito bom. Veja bem, na mensagem das 10 virgens, 144 mil, e aquela série Apocalipse 4 e 5, o profeta diz quem é que vai ser dado a oportunidade de entrar no milênio. E me assusta muito, irmão Ricardo. Tem uma citação de perguntas e respostas, acho que é perguntas e respostas 60, 61,
Que o profeta disse lá na tradução, traduziram assim, que os pagãos que não tiveram a chance de ouvir o evangelho serão ressuscitados naquele tempo e nós reinaremos sobre eles. E eu vejo muitos ministros entalarem com isso na garganta deles. Não é simples. É só você olhar na Bíblia quantas ressurreições tem. Olha, profetas, tem gente que quase que faz o profeta um profeta mormon, inventando coisas que não tem lugar na Bíblia. Não foi isso que ele disse. A palavra que ele usou lá, raised, também significa suscitar. Diferente de ressuscitar. Suscitar é diferente. Então, aí nas 10 virgens e os 144 mil judeus, e Apocalipse 4 e 5, ele dá muito mais luz. Falou, olha, os pagãos que não tiveram a chance de ouvir o evangelho, hoje, por variados motivos, Deus é justo, falando, eu sei que vocês não tiveram a chance de ouvir o evangelho. Pagãos, gentios. Então Deus vai dar uma chance para eles viverem durante o período milênio. Então é uma classe de pessoas que Deus sabe, na sua justiça, que não teve a chance de ouvir o evangelho. Então como que você vai dizer para mim que os gentios não vão ouvir o evangelho mais uma vez? Você acha que Deus vai deixar eles entrar no milênio sem ouvir os preceitos e as instruções da palavra de Deus para como eles devem se comportar? A vara de ferro? Então é um absurdo, mano, é uma ignorância profunda que existe em alguns, claro, não todos, né? De você tentar atacar algo que o profeta disse, está lá, 10 virgens. E eu falei exaustivamente, as 10 virgens, 144 mil, e falei sobre Apocalipse 4, onde ele fala muito claro. Ele falou, nem todo mundo vai ter a chance. Ele falou, nós não teremos a capacidade de pregar a todos os gentios. E aí, irmão, nós temos nações, por exemplo, eu citei as nações islâmicas que são gentios, porque a mãe deles, Agar, era gentia, são gentios, que Deus, na sua imensa justiça, os líderes, a política naquele lugar, se você ouvir, se você for pego com uma mensagem, com a Bíblia, eles mandam arrancar sua cabeça. Então não tem entrada, o evangelho não tem entrada lá no momento. Deus falou, não, mas é porque eles nasceram semente do diabo e tem que morrer tudo. Esse pensamento, irmão, é anticristo. Deus não age dessa maneira. Deus é justo para com todas as nações, com todos os povos. A Bíblia diz que Deus não é respeitador de pessoas. Eu sou da mensagem. E daí? Deus fala, e daí que você é da mensagem? Se você sair fora da linha, você saiu fora da linha. Para mim, você é como qualquer um. Essa arrogância, essa prepotência. Nós somos pobres, miseráveis, salvos pela graça. E não somos diferentes de ninguém mais. Não somos diferentes de ninguém mais. Essas nações, principalmente as nações islâmicas, eles não dão chance. Mas a história provou isso. Vai lá tentar então você. Vai lá você que é evangelista, você que é corajoso, vai lá então. Você não quer lá? Vai lá tentar salvar eles. Agora, pra você ver. O que vai sobrar pra você? Eu conheço pessoas que vão lá. Eu conheço pessoas que vão na Índia, que é um lugar muito difícil, que eles também são da mesma linhagem de gente. Não tem como. Aí Deus falou, então agora vocês têm que morrer tudo. Leia Isaías 19, que o meu profeta e teu profeta diz que Isaías 19 é algo que se aplica. Ele falou, olha, a estrada já foi construída entre a Síria, Israel e o Egito, onde eles viverão em paz, os sírios, os egípcios e os israelenses, uma tríplice aliança dessas três nações. Onde é que na história isso já aconteceu? Para você aplicar Isaías 19. Isso nunca aconteceu, mas o príncipe da paz, o apaziguador, vai promover isso. Aí, mas ele vai promover com o quê? Não, mas ele não pode pregar, porque a pregação para os gentios é aqui. Pregação para rapto é aqui. Pregação para viver no milênio é lá. Leia Zacarias 13. 2/3 serão destruídos da terra, mas 1/3 ele disse, eu vou deixar. E esse 1/3 vai passar por um processo. Ele diz, como se purifica a prata e o ouro na fornalha? Com vara de ferro. Não, irmão. Qual é a instrução das nações que você acha que vão ter? Eles, a instrução não sei explicar. Não, é Bíblia. A palavra de Deus é eterna. A mesma instrução aqui é lá. É simples demais, irmão Ricardo. É simples demais. O povo se perde tudo e causa esse alvoroço aí. E nós estamos causando confusão. Mas enfim. Não queremos se tornar crítico, e nós sabemos que não é fácil mesmo. É fácil. Mas quem diz que o céu é... Até para ir para o inferno é difícil, o profeta fala. Até para o inferno é difícil, você tem que fazer força para ir para o inferno, quanto mais para o céu. O reino dos céus é tomado pela força. É tomado pela força, a Bíblia diz isso. Irmão, mais uma
que eu acho muito boa. Aonde, em que corpo estarão as virgens nessas no milênio? Porque se elas vão passar, se elas aparecem em Apocalipse 7, então quer dizer que elas sobreviveram à grande tribulação. Sim. Então, se elas sobreviveram, né? Em que corpo e aonde que elas vão estar no milênio? Muito bem. Primeira coisa, quando nós falamos das virgens nécias, o profeta disse que as virgens nécias vão morrer. E eu creio que as virgens nécias vão morrer. Em outros lugares ele mostra que elas aparecem do outro lado. Muito bem. Então, primeiro nós temos que classificar que quando se fala virgem nécia, tem grupos, assim como fala de judeus. Alguém pega a escritura de Apocalipse 6, onde Deus disse para os judeus que já morreram, ó, teus irmãos têm que morrer também. Não é verdade? Mas a pergunta é, todos? Todos os judeus vão morrer? Aí Ezequiel fala, não. Aqueles que tiver o selo de Deus, vocês não botam a mão. Porque quando as pragas vierem, irmão, que eles vêm para destruir, foi dado um comando para esses 7 anjos. Falou, seguinte, vocês vão lá, eu sei que vocês estão levando um monte de armamento lá, só que é o seguinte, quando vocês verem que tem um povo lá que precisa... E outra, ele mandou na frente, né, lá, alguém lá para assinalar. O 7º vai lá, assinala, falou, o que ele assinalar, vocês não ponham a mão. Então você tem que saber fazer essas curvas dentro da palavra, fazer essa distinção. Você pega um pote e joga como se Deus fosse preto no branco, irmão Ricardo. Como se Deus não tivesse uma balança de juízo, como se Deus não fosse detalhista nas coisas que nós fazemos. Deus, ele é justo, ele bota na balança. Não, peraí, isso. Mas Senhor, eu nunca tive a chance de ouvir o evangelho, nunca ninguém pregou para mim. Nunca. E eu procurei, eu fui na denominação, eu vivei. Não, mas você tem que morrer, infelizmente você perdeu. Não é assim, meus amados, você está fora. Não, se você não for da mensagem, você está perdido. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo. O profeta já ensinou para nós. Rapto, corpo glorificado, noiva. Salvação comum, bilhões de pessoas têm. Lá fora, irmão, lá na denominação, que nunca ouviram. Aqueles que rejeitam, esse não tem chance. Rejeitou, foi mostrado para você, você perdeu a sua chance. Você perdeu a sua chance. Agora, aquele que não teve chance. Imagina uma igreja, mesmo as igrejas que nós temos hoje. O pastor dele diz assim, isso é tudo do diabo, é tudo do inferno, é tudo perdido. O que a ovelha vai fazer? Não, pastor, não é não. Não, tá bom, pastor, eu confio no seu trabalho, o senhor sempre deu bom testemunho, a ovelha vai ouvir. Mas tem uma ovelha mais especial, irmão. Tem uma ovelha que ela fala, peraí, não, eu confio no meu pastor, mas deixa eu dar uma olhada ali para ver o que é. Deixa eu conferir com a Bíblia, a palavra, que medo que é esse? Ela fala, não, pastor, não é isso que você está falando. Não, mas alguém me disse. Diz que. Não, você tem que ler, você tem que... A coisa é um pouco mais fina, mais complexa. Que pensa, meu irmão. E só para nós garantir... Você perguntou do corpo, eu não respondi. Amém. O corpo das virgens nécias. Veja bem, as virgens nécias, aquelas que... Porque o profeta disse que as virgens nécias são representadas por Noé e por Ló. Os dois personagens atravessaram o período de tribulação e apareceram lá do outro lado. Só que Ló não teve o corpo transformado como Abraão, rejuvenescido. Não é isso que a Bíblia diz. Ló não teve. Enoque foi transladado, porque teve um testemunho que agradou a Deus, desapareceu, né? E aí, Noé cruzou para o outro lado do mesmo corpo que ele tinha do lado de cá e morreu do outro lado. Teve uma estação, um lugar que o profeta disse que Ló morreu logo depois que ele cruzou. O profeta disse logo depois que ele cruzou, ele já morreu. Ele não durou muito. Ele morreu logo depois. Então, a questão, absolutamente, as virgens nécias não vivem durante o milênio, pois elas não têm vida imortal. Elas não têm um corpo com imortalidade, elas não têm essa condição. Você entende? Elas não vão viver durante o período do milênio e o profeta disse isso claramente. A questão não é se elas vão morrer ou não, elas todas vão morrer. A questão é quando elas vão morrer. Porque lá em Apocalipse 15, o profeta disse, a Bíblia disse, que as virgens nécias, leia lá, Apocalipse 4, 5, as virgens nécias, venceram a besta, a marca da besta, o número do seu nome, venceram tudo. E cantavam o cântico de Moisés. Se você for ler o cântico de Moisés, lá no, sabe, o cântico de Moisés está em Êxodo 14. Êxodo 14, irmão, foi quando Moisés, o cântico de Moisés, está escrito lá. Foi quando Moisés olhou, do outro lado, já estava na terra, já tinha cruzado para o outro lado, tinha cruzado o Mar Vermelho,
E ele, no deserto, né? Não no deserto. E ele olhou para lá e ele viu o faraó afogando junto com seus exércitos. Vai explicar isso então, irmão. Mas eu pensei que era o faraó que ia afogar as virginécias. Mas o cântico de Moisés disse que ele cantava alegre, pois ele viu o faraó e seus cavaleiros afundarem dentro do mar. E disse que elas venceram. Elas venceram a marca. Vencer. E tem uma diferença entre vencer e matar. Pois em Apocalipse 11, a Bíblia disse que a besta que sobe do abismo os vence e os mata. Então, quando fala vencer, não é matar. Pois, lá em Apocalipse 13, quando fala do período da tribulação, a Bíblia diz que a besta vence os santos. Mas não fala que mata. Vence é ser mais forte. Ó, fica quieto aí. Quieto. Porque a arrogância das pessoas é o que causa a derrota. Não porque eu tenho poder, porque quando vier... E o diabo ele vai refestelar, falou que mostra aí o poder para nós, por favor, que eu estou esperando. Não tem poder. Ele vai humilhar esse povo será humilhado. Você entende? E todos aqueles que tentarem desafiar o diabo mesmo e não reconhecerem a posição que eles estão, eles vão morrer. Mas se eles reconhecerem a posição, o profeta disse, olha, a marca da besta é um boicote. O que é um boicote? É uma ameaça. Se você pregar, eu te mato. Mas se você não pregar, fica quieto, não fala nada, fica quietinho aí. É isso que vai acontecer. Então é um boicote, irmão. Um boicote se trata disso, ó, fala nada. Se você fizer, você morre. Eu creio que muita gente vai morrer na tribulação, virginésia, vai morrer. Mas a questão é, como morreu lá nos dias de Ló? Os 2 genros morreram, a esposa dele morreu, mas ele e 2 filhas não morreram. Tudo era virginésia. É simples demais, irmão. Agora, se nós dissermos que tudo que é virginésia, porque o profeta chega a dizer que a virginésia é a denominação que aceitou já a marca da besta, então essas denominações que estão aqui, não vai sobrar nada. Vão morrer todo mundo. Vão entrar, e não é porque não vão aceitar a marca da besta, elas vão aceitar e mesmo assim vão morrer. Deus vai matar, vai destruir todos eles. Então, para caminhar nas escrituras, irmão, tem que conhecer a Bíblia. O que acontece? As pessoas simplesmente deixaram a Bíblia empoeirar na prateleira e estão tentando entender a mensagem, tentando entender a Bíblia só lendo a mensagem. Daí cria-se cabeça onde não tem, pé onde não tem, braço onde não tem. Quando você vai olhar aqui na figura original, fala, não, essa cabeça está fora do lugar. Isso aí está monstruoso, isso aí está fora. Entende? Então, é mais ou menos isso. Bem, perfeito. Perfeito. Rapaz... É isso. Chegamos no fim. Não chegamos no fim, não chegamos no fim. Vamos aproveitar. Só aproveitar a primeira e a segunda. Vamos aproveitar a primeira e a segunda. Então, diante disso, irmão, diante dessas coisas que a gente tem ouvido e Deus tem aberto nesse último tempo, né? É certo, escrituristicamente e através da mensagem do profeta, pregar, falar, proclamar as coisas que vão ser? Absolutamente. Absolutamente. Como nós já estávamos falando no começo aqui, veja bem, o segredo do rapto, eu já ouvi grandes pregadores usarem esse termo. O segredo do rapto é a preparação do rapto. O segredo do milênio é a preparação para o milênio. A preparação. E nós falamos de redenção, e eu até li uma longa citação, não vou ler novamente, mas a redenção... dentro do livro, quando nós falamos do livro, o livro contém tudo que pertence a nós. E aí nós podemos falar da saúde, nós podemos falar de um corpo glorificado, tanta coisa. Mas tem mais coisa que pertence a nós. As nações. Aquele que vencer, lhe darei vara de poder para reger as nações com vara de ferro. É parte da minha herança. Eu vou reger. Eu, como um santo de Deus, como um crente, como um filho de Deus, e você também, nós. Então, e isso precisa passar por um processo de redenção. Então a redenção não limita-se só a apenas nós, irmão. É um quadro muito maior. A natureza precisa ser redimida. As águas, o mar, os animais, a vida botânica, tudo como nós falávamos. Agora, a primeira coisa redimida por completo é o homem. Quando o homem é redimido, então ele começa a redimir a natureza. Olha que interessante.
O homem, através... Porque a Bíblia diz assim, que a natureza espera pela manifestação de Deus. Não é isso que diz? Espera pela manifestação dos filhos de Deus. Você entendeu? Nós demos o exemplo da gambá. Aquela gambá, ela foi num filho de Deus manifestado. Ela estava com necessidade, ela estava doente. E ela foi atrás de um filho de Deus manifestado. Era parte da natureza. E nós vemos tantas coisas que aconteceram como uma prévia, né, do que está por vir aí. Né? A adoção completa. Então, quando nós falamos destas coisas, obviamente, irmão, eu realmente não consigo entender qual é a lógica de nós não podermos falar das coisas que brevemente têm de acontecer. Ora, o livro de Apocalipse era coisa do futuro, para que João tinha que ver? Tudo que João viu era do futuro. Não tinha 7 eras da igreja lá. Ele viu as 7 eras da igreja, não tinha 7 anjos, ele viu 7 anjos. Tudo era futuro. E ele não representa a noiva? Até onde eu saiba, ele representa a noiva. Não, mas ele podia, mas não. Quando nós chegar lá, nós vamos ver. Você não vai chegar lá. Se você não ver, você não vai chegar lá. Pode ter certeza disso, irmão. Se você não vê, você não vai chegar lá. Pois o que provocou a fé em João foi ele ter visto. Como que tem fé sem você ver, irmão? Não, mas eu não preciso entender, eu tenho que crer. Irmão, isso funcionou há uns anos atrás. Nós estamos mais perto do rapto. Com todo o tempo, irmão, nós ainda não... Jesus falou, mas agora vocês entendem? Agora só que vocês dizem que vocês estão entendendo? Chegou a hora de nós entendermos. Isso não faz de nós teólogos, não faz de nós sabichão, né? Porque eu estou fazendo uma lista lá em casa dos nomes que as pessoas me chamam, né? Aí uma das mais recentes foi essa, sabichão. Aí eu estou adicionando lá vários, né? Engomadinho, sabichão... Eu nem lembro agora. Inventor... Não, tem um monte, tem umas lá que são bem... E eu estou fazendo assim um dicionário, uma lista assim com os adjetivos, né? As qualidades, né? Para nós. Mas faz parte do trabalho. E então eu acredito que a linha é mais ou menos assim como nós falávamos, e eu quero jogar essa nota aqui sobre a segunda vinda. E aí, irmãos, muita crítica. Não porque vocês dizem que Jesus já veio, e que realmente é errado, viu? Dizer que Jesus já veio, tá errado. Tá errado. Se você falar que Jesus já veio, veja bem, a palavra Jesus se refere ao seu corpo físico. Perfeito. Para o leigo, irmão, quando você é um bom advogado, você tem que tomar cuidado com suas palavras. Você está na frente de cara bom. Os caras são bons ali, o advogado de acusação ali, ele está esperando, ele vai te pegar justamente na terminação. Ele entendeu o que você disse. Ele entendeu, mas ele vai pegar a terminologia. Olha aí, ó, não sabe nem ler a lei aí, ó, tá tudo errado. Ele entendeu o que você disse, mas você tem que tomar cuidado. Então, quando fala assim, a vinda, rapto, mensagem rapto. O profeta não disse que são 3 coisas na vinda? Qual que foi a primeira? Alarido. Voz de arcanjo, trombeta de Deus. E ele disse que o alarido representa o quê? A mensagem. Então, a mensagem veio ou não veio? Então nós já estamos na vinda. Realmente, a vinda está ocorrendo. Mas se eu falar que ele já veio, eu estou dizendo que já aconteceu as 3 coisas. Está errado. Então tem um grupo que elimina a importância do alarido, porque, irmão, o que está por detrás disso, verdadeiramente, é o reconhecimento de que Jeová, o próprio, estava dentro de um profeta. Aí que está o negócio. Por isso que existe um grande choque. É reconhecer que não foi o William Branham que trouxe essas coisas para nós. Era ele. Era ele. Mas é ele numa forma de profeta. Não é ele na forma dele própria, na sua própria carne glorificada. É ele emprestando um corpo para provocar a fé em nós. Ele veio provocar a fé em nós. Vocês não estão com vontade? Não, deixa eu mostrar a mansão. Futuro lar. É assim que funciona, irmão. Eu te chamar ali, se eu quero tentar o camarada, vamos tomar um café e tal. Aí, não, vamos, Neville. E eu sou um camarada, vamos dizer, bem simples. Não, vamos tomar um café. Aí chega ali, aí o camarada vem um valet parking, né? Esse estacionamento valet. Aí o camarada para uma Ferrari. Opa. Nossa, você nem imagina que... Daí o camarada vem e entrega na minha mão a chave. Meu Deus, meu Neville. Uma Ferrari, rapaz, do ano. Daí você não fala nada. Não entra, vamos lá tomar um café. Aí nós vamos tomar um café. Entra na Ferrari, chegamos lá numa mansão, um palácio. Você, meu Deus. O que a pessoa está fazendo? A pessoa está te provocando. Para o quê? Rapaz, ou ele está querendo se mostrar,
ou ele está querendo mostrar alguma coisa. Amém. Você chega nessa mansão, aquele monte de servo, aquela coisa e tal. Daí quando você vai, você toma o café, você tem um tempo você nunca teve na tua vida. Uma prévia. Uma prévia. Na hora de sair, você fala o seguinte, ó. Vamos voltar lá onde a gente tá, você dirige a Ferrari. Ele fala, mas como assim? Não, é sua. E essa mansão também é sua. Você fica estupefato, você fala, meu Deus, mas como assim? É sua. Eu sou um procurador, isso aqui não é meu. Eu sou um procurador. Eu vim aqui como um procurador, você não sabia, mas o teu parente que morreu deixou isso aqui pra você. Você entendeu? Não, mas aí eu pego os documentos, senta aqui. Tá vendo aqui? Só que é o seguinte, você não pode tomar posse agora. Você não pode tomar, mas você tem que ver. Pra você se empolgar, pra você ter fé. Aí você vai lutar. Aí você fala, não, dá uma volta, você pode dar uma volta. Aí você dirige o carrão ali, chega e fala, agora nós temos que devolver pro banco. Tá lá guardado, tá? Como que é? Fiel depositário. Tá na mão de alguém. E o fiel depositário é Jesus. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Está lá na mão dele. E o que é isso que está acontecendo agora? Nós estamos vendo a mansão. E eu vejo, irmão, eu vejo a posição de governador. Essa corda que está aqui, irmão. Essa bagunça que está aqui vai botar tudo em ordem. Literalmente. Como nós falávamos que quando Davi tomou a cidade, ele não destruiu as cidades que ele tomou. Ele arrumou as cidades. E o profeta disse no tipo do milênio. O que eles fizeram? Brasília é um formato de uma cruz. Brasília é feito uma cruz. Eles dizem que é um avião, mas não é uma cruz. O Brasil tem uma cruz. As duas principais rodovias fazem uma cruz. O nome Brasil, o primeiro nome que teve era Vera Cruz, que significa cruz verdadeira. Então tudo isso eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Quando eles fizeram a bandeira do Brasil, mas Deus falou, vai, deu inspiração para eles, faz desse jeito, faz isso, faz aquilo. Porque lá na frente, essa casa que você está construindo não é para você. Ainda que está meio mal feita, mas eles vão arrumar. Faça aí, depois eles vão dar um jeito. E a mesma casa que está ocupada por invasores é a casa que nós vamos limpar e morar. É o mundo, a terra, é perfeito, Padre. Então agora, claro, são coisas que não é para todos, né, irmão Ricardo? É só para aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Olha, meu amado, foi um tempo... Sei que te peguei com... Não, foi maravilhoso, foi ótimo. Pra caramba, mas a gente precisava fazer isso aqui porque a gente tem ouvido e a gente não quer perder essas oportunidades, né? E já que o irmão tem aberto o coração assim, então a gente já explora um pouquinho também. Então eu queria deixar aberto o microfone, fazer as considerações finais, convidar o pessoal para vir terça-feira escutar o programa. Sim. E fica... Sim, nós temos o trabalho, irmão Ricardo, é muito interessante, né? Cada um, vamos dizer assim, o trabalho da internet não dá certo com o trabalho que eu faço porque eu trabalho em ensino. E o trabalho de ensino, ele casa certinho com o trabalho da internet, que você precisa de tempo para você sentar, você ouvir, você pode voltar, você pode anotar. Então, nos dias que nós estamos vivendo, é muito bom para estudo. Então, eu convido você para você estudar e, como eu sempre digo, você não pode ter medo de ouvir, você tem que sentar e ouvir e você tem que ter sua própria convicção, né? E, claro, às vezes nós não percebemos, mas às vezes nós pegamos um bonde muito rápido, você entra num bonde muito rápido e algumas pessoas têm dificuldade pela velocidade com que é apresentado, e eu estou ciente disso, né? Mas você pode pegar um pedaço, estudar aquele pedaço, depois pegar outro, e Jesus disse assim, que a seara era muito grande e poucos eram ceifeiros. Nós temos um país gigantesco e é muito triste você ver que nós já somos um número tão pequeno e mesmo dentro desse pequeno número não existe uma coesão entre os grupos. Funciona assim, se Deus começa a abençoar o irmão, ao invés de nós nos unirmos para nós trabalharmos junto com o irmão, não, vamos afundar ele para ele não aparecer. Não é assim. Para nós termos sucesso, você tem que incumbir as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. O que a gente tenta fazer? Bom, dá uma picaretada, tá cheio de ouro aqui. Então, mas é só uma picaretada. Se você quiser fazer a tua exploração aqui, tem uma panela gigantesca que não dá nem para levar embora. Entendeu? Então é isso que a gente faz no programa. Você dá uma picaretada aqui, ali, mas outros irmãos, como o irmão Ricardo, faz a exploração em ângulos que Deus dá para cada um de nós.
e aquilo ali se abre de uma maneira tão grande, não é? Então, eu acredito que o povo é beneficiado através disso. Então, é o trabalho que nós estamos fazendo e envio a saudação a todos vocês. Obrigado pela audiência, né? Claro, irmão Ricardo, um irmão que, apesar de fazer pouco tempo que a gente conversa, mas parece que a gente se conhece há muito tempo. Que Deus abençoe o irmão Ricardo no trabalho dele. Continue, irmão Ricardo, um trabalho muito importante. Tem muita gente acompanhando, eu sei, os irmãos falam conosco. É muito importante isso. Mantendo sempre esta sobriedade. Isso aqui é muito sério, são assuntos muito sérios. Eu digo assim no sentido de assim, nós temos que entender, quando nós estamos na face do juiz, de um juiz verdadeiro, você muda seu comportamento, né? Porque você sabe na presença de quem você está, é coisa séria. Você está ali e fala, meu Deus, como que eu faço agora? O que eu falo, né? Não sei nem o que eu vou falar aqui na presença deste grande juiz. Mas Deus se compadeceu de nós, pobres, miseráveis, né? E outra, irmão Ricardo, tem pessoas muito mais talentosas que poderiam estar fazendo, mas Deus trabalha de uma maneira que ninguém entende. Ele faz do jeito que Ele quer e realmente, eu digo, te encorajo a continuar trabalhando aqui nessa região aqui, uma região muito, qual que é a palavra que eu estou procurando? Fértil, muito fértil aqui, que também é um enigma, né? O Nordeste do Brasil, que supostamente é mais pobre, e não tem entrada. Não tem entrada, não sei o que acontece no Nordeste. Não é por falta de tentativa, não. Muita gente já tentou ir lá, a coisa não floresce. E aqui, que é uma região mais vamos dizer assim, mais abastada, as pessoas recebem com mais facilidade aqui no Sul. Mesmo pessoas de todas as classes, as pessoas abraçam, aparece gente de todo lado, interessado. Agora mesmo aqui, ó, pessoas ligando, pessoas do mundo, pessoas denominacionais que nunca ouviram a mensagem. Não, rapaz, estou interessado nesse assunto, eu quero ouvir. Quem que é esse profeta? Quem que é essa verdade? Então eu digo assim, irmão Ricardo, nós temos que atentar para essas pessoas de fora. Como foi citado ontem à noite, Paulo disse, vocês que são judeus, que dizem que creriam no Messias quando ele viesse, não quiseram? Então nós vamos virar para os pagãos. Aqueles que vocês dizem que não presta. Né? Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Eu que agradeço. Dia 21 horas agora o programa. 21 horas, não é mais 21? 20 horas agora. 20 horas? 20 horas, nós vamos mudar para as 20 horas, nós mudamos para as 21, fizemos um teste e vai ser 20 horas. 20 horas? 20 horas. Eu creio que já terça-feira agora vai ser 20 horas. Toda terça, 20 horas, pós-graduação. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Ezequias. Obrigado, o Nicolas, o meu filho na técnica. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Trabalhando juntos para o reino de Deus, em união, ajuda-me, eu te ajudarei. Ainda há muito o que fazer, trabalho em amor e harmonia, sob a liderança da bomba, unindo as mãos e os corações à testa, na estatura de um